Olá, pessoal! Mais uma vez aqui com vocês. Hoje a gente tem um podcast muito especial, um episódio incrível. Eu tô com uma mulher aqui muito poderosa. Ela é mentora de carreira e muitas outras coisas. Professora de oratória, enfim, ela é top. Eu queria que ela mesma se apresentasse para vocês. Dona Catarina Alcântara, bem-vinda! Obrigada, Silvia. Satisfação estar aqui, especialmente num podcast que fala sobre a maternidade. Pois é. Né? Um papel que eu não exerço, mas que eu tanto admiro as mulheres que tiveram a ousadia e a coragem de exercê-lo, né? Então, muito honrada com o seu convite. Obrigada. Que bom. E é bacana, gente, para você entender que aqui não vamos ter só maternidade. Porém, nós acabamos falando sobre maternidade e muitas mães, Catarina, me procuram, às vezes, só para conversar, por saberem que eu venho dos negócios, da liderança, mas também tenho filhos. Como é que muda, né, a nossa vida com isso? Então, a gente vai entrar nesse papo, tem muita coisa interessante. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de você. Quem é Catarina Alcântara? O que é que você faz? Como é que você ajuda as pessoas? Perfeito. Eu me chamo Catarina Alcântara. Eu sou filha de Manuel e de Maria. Tenho 3 irmãos. Então, já me conecto com a sua história, né? Eu disse até que nos bastidores nós estávamos conversando como é bom ter irmãos. É verdade. Então, acho um privilégio muito grande e eu admiro... 4, né, na sua casa? 4 na minha casa. Qual a sua posição? 2 de 4. 2 de 4. Sou 2 de 4 dessa família. A minha formação é administração. Eu atuei por muito tempo com gestão. E eu fiz transição de carreira há mais ou menos 7 anos para empreender na educação, mas na educação das competências que a gente chama ou soft skills, ou competências comportamentais, ou habilidades sociais. Bacana. Então, eu tenho uma escola de negócios que a matéria, né, central são essas soft skills. Hoje eu treino muitos líderes. Faço muitos programas de desenvolvimento de liderança, mas também esses aspectos relacionados à inteligência emocional, comunicação, que acabaram me levando para um outro negócio, que é a Oratória Natal, uma escola de oratória, né, que é uma escola que está aí revolucionando a metodologia de ensinar comunicação, entendendo que a comunicação é uma vertente sistêmica, então ela envolve vários aspectos, e eu empreendo nisso também, e faço mentorias com empreendedores, com homens e mulheres, né, empresários e pessoas que entendem a necessidade de ficar focadas no seu desenvolvimento contínuo. Bacana. Muita coisa, gente. Por isso que a gente tem muito que conversar. E eu queria começar por esse... Antes disso, eu vou só falar para você que está assistindo a gente, que você lembra de se inscrever aqui no canal, gente. Compartilha esse vídeo. Com certeza você vai aprender muito aqui hoje, né? Catarina trabalha nesse mundo dos negócios. Eu sou empreendedora há 18 anos, sou jornalista, mas sou empreendedora há 18 anos. E esse universo do mundo dos negócios me atrai muito também, porque é a minha realidade que fica ali. A maternidade é meus pratos, né? Negócios, maternidade. Então, é uma área que eu acabo abordando muito no meu dia a dia. E a maternidade, como isso, né? Como o empreendedorismo, para mim, eu brinco que empreendedorismo é para toda mãe. Porque você ter controle da sua agenda é o negócio da minha vida. Então, eu sempre quis empreender. Quando eu vi, não era mãe, eu empreendi, comecei aos 23 anos. Mas eu disse, meu Deus, eu preciso de um negócio que eu mande na minha agenda. Porque se eu tiver que bater um relógio de ponto, quando eu tiver filhos, aí realmente não vai rolar. Então, foi por isso. Então, gente, se inscreva, curta, compartilhe. E hoje a gente tá tomando aí. Você gostou dessa bebida? Eu amei. Pois é, esse é nosso Hype Drink. Eu sempre falo dele aqui. É ápice de energia. Performance mental. Ajuda no acelerar o metabolismo, perder peso, desinchar. E tem as vitaminas da beleza, biotina, vitamina C. Tudo que você precisa do dia, ela já está aqui. E ainda é gostoso. E ainda é gostoso. E do complexo B. Então, não tem nada melhor. E assim, todos os energéticos que você conhece, eles são inferiores em termos de taurina e cafeína do que isso aqui que você está tomando. Então, realmente é uma bomba maravilhosa. Já gostei. Mas vamos que vamos. Vamos começar então. Você é filha de uma família com 4, Isso. né? O que é que você acha? Porque eu sempre ouvi que a família e a casa, a nossa casa, é a primeira preparação para o mundo que a gente tem, né? A primeira socialização que a gente tem. Eu brinco que a gente desenvolve a nossa capacidade de argumentação, quando você quiser falar do seu irmão, pro seu pai, pra sua mãe. Mas foi por causa disso, é ele que fez isso, a briga e tudo. Mas, incrivelmente, a inteligência emocional, que hoje é a coisa mais preciosa do mercado, porque tem muitos profissionais tecnicamente altamente preparados, mas que têm zero inteligência emocional e não conseguem se colocar. E aí, como é que o contexto familiar influencia a nossa vida no futuro? Eu acho que, fundamentalmente, né, nós somos resultados, nós nos tornamos
desde o contexto básico que é a família, né? Por isso que a família é um alicerce tão importante e repercute ao longo de toda a nossa história. Eu gosto de dizer que quando eu comecei a estudar comportamento de forma mais profunda, né? Especialmente quando eu comecei a fazer mentorias e desenvolver pessoas, e aí uma das minhas formações é analista comportamental. Quando eu fiz a formação, aí dentro dessa teoria, tem que existem 4 perfis, e cada um dos perfis apresentam características específicas, e isso vai desdobrar na forma como a gente conversa, como a gente se relaciona, como a gente toma decisão. E aí, quando eu estava fazendo a formação, eu já tenho esses 4 perfis na minha vida, porque... Os 4 perfis são aqueles sanguíneos? O DISC, né? Que também é o sanguíneo. São teorias que convergem entre si. Mas qual nome seria desses? Esse é o da teoria DISC. Né? E aí, quais são comportamental. os perfis? Os 4? Aí dominância, influência, estabilidade e conformidade. Certo. E aí, quando eu estava estudando os perfis, eu disse, eu tenho esses exemplares muito perto de mim. E depois eu fui mapear os perfis e, de fato, somos 4 pessoas com 4 perfis diferentes. Não basta a mãe ter 4 filhos, teve 4 filhos completamente diferentes. Eu tenho que mapear os meus filhos também. Claro que o último é um bebê, ainda não dá, mas... mas isso foi interessante porque isso me ajudou a entender várias coisas. Nesse contexto de 4, são 3 mulheres e um homem. O homem mais novo, mas também tem uma coisa interessante. Minha mãe foi corajosa como você. Minha irmã mais velha tem a diferença para o mais novo de 5 anos. Oh! Então, são quase quadrigêmeos. Eu não sei se ela foi corajosa ou ela não pensava sobre. Nossa. Né? Então, viveu a vida. Deixa a vida me levar. Imagine aí você... Então, minhas irmãs, eu tenho uma irmã que é 1 ano mais velha que eu e uma que é 1 ano mais nova que eu. Não há diferença. Não há diferença. Nenhuma. Verdade. Então, nós dividimos o quarto a vida inteira. O guarda-roupa. E é muito interessante porque quando roupa eu me não lembro... tinha nada de ninguém, né? Não, aí é que tá. Tinha? Olha, tinha, mas o biotipo é Me muito ensina semelhante. Aí, O biotipo é muito semelhante. Assim, durante a infância, minha mãe vestia a gente igual, parecíamos trigêmeas. Teve esse constrangimento uma boa parte da vida. Eu acho que até ela ia por volta dos 10 para os 11, quando minha irmã mais velha, que ela fazia uma diferença muito grande. Vestíamos iguais. Às vezes ela ainda fazia a gentileza de trocar as cores. Mas as roupas eram iguais. Mas eu também tenho... Os meus 2 é 2 anos. Aí eu tenho essa tendência também. Dos 2 primeiros eu botava. Eu não sei como é que isso funciona. Assim, não tenho memória negativa com relação a isso, mas eu acho que mas foi até muito tempo. Foi muito 10, tempo. 11 anos você já tem a personalidade. Eu me recordo mais ou menos por aí. E aí, o que é que acontece? Eu tenho uma memória de que nós tínhamos um guarda-roupa que eram 3 partes exatamente iguais. E aí, eu tenho uma irmã que a gente no perfil chama de conforme. Ela é muito metódica. Então, ela organizava por cor. Entendi. Nada saía do lugar. Se a gente mexesse ela saberia. Só olha aqui mexeu, o segundo cabide do lado direito, vocês tiraram. Sabia de tudo. Tudo, a metódica. Sei. Tem a minha irmã mais nova, que ela é extremamente influente. Então, ela é extrovertida demais. Cara de pau mesmo. Sei. Então, ela mexia... Não sei. Ela... Universitários. Você que convive com as duas... Sei não, ela tá sorrindo. Sorrindo. Então, ela era que não tinha isso, mexia mesmo e se fazia a louca, que não mexia. A louca não, pode pular, é o próximo. Pois é. E tinha eu que tenho um perfil mais dominante, que assim, eu não dou conta, eu só vou lá e faço. Talvez. Eu sou parecida com ela? Pois a gente aí é parecida. Só faço. E eu sei lá, eu até me assombrava. Como é que ela sabe, gente? Entendi. Como é que ela dá conta disso? Eu sei lá, eu não tinha tanto assim, mas eu não sei o que é que tem e o que não tem. E aí, essa situação do guarda-roupa, que eram exatamente 3 partes iguais, e como as 3 organizavam de forma completamente diferente, já era uma sinalização. De temperamento, de personalidade, de comportamento. Então, você crescer num ambiente assim faz com que você comece a respeitar mais as diferenças, aprender a tolerar. Exatamente. Nunca tivemos TV no quarto, porque meus pais diziam que não ia dar certo. Não ia dar certo. Qual é o canal que vai assistir? Não vai rolar. Que horas desliga, entendeu? Os 4 no quarto. Não, 3, as 3 e 1. Por um bom tempo, sim. Aí depois eu acho que meu irmão lá, por volta dos 9 anos, ele foi ter a independência dele. Nossa, carta de alforria dessas mulheres. Ele foi embora. E ele, qual é o perfil? Aí ele é conforme também. É mais próximo da minha irmã mais velha. E qual seria o outro perfil? É dominante, influente, conforme e estável. Estável. O estável, ele é o apaziguador. Ele é o diplomático. Então, esse como perfil primário, a gente não tinha lá em casa, não, exemplar. Entendi. Mas os seus pais, alguém era? Não. Não, também não. Também não. Entendi. Então... Mas bacana. E aí, a gente aprende muita coisa. Por isso que eu sempre falo, sabe? Você tem vontade de ter filho? Não.
se importa com essa pergunta, não? De forma alguma. Acho que não. Acho que é até uma pauta interessante, né? Porque como é um perfil que a gente fala muito sobre isso, eu brinco assim, como vivem, o que comem, quem são essas pessoas que não querem... Brincadeira, né? Mas igual como alguém olha pra mim e fala, como é que um ser humano tem 4 filhos? Então, como é que pensa uma mulher hoje que não quer, assim? Qual é a sua ideia? Eu acho que... de novo, a nossa história, ela vai nos conduzindo a determinados caminhos, né? Não é que eu nunca quis ser mãe. Eu acho que em algum momento, por um contexto social e por ser de uma família grande e ter uma memória, uma experiência positiva com família grande, né? Então, assim, eu tenho uma família... Ou tudo ou nada. Ou tudo ou nada. Então, assim, eu até por algum tempo pensei sobre isso, mas as relações, elas não foram sólidas o suficiente e eu não tinha um desejo de ser mãe. Ao ponto de ter uma produção independente. Porque se tivesse, teria tido. Não, entendi. É tipo assim, se você queria uma família, vai ser uma família com 3. Exato. E eu sempre brincava, olha, eu não tá dentro do meu planejamento de ser mãe, mas se eu fosse mãe, eu queria ser de 3. Porque a lembrança da irmandade é muito positiva pra você. Muito positiva, muito forte. Eu acho que eu não sei como seria não ter irmãos. Legal. Né? Não sei como seria. Eu sempre falo, eu digo assim que é mais difícil você ter um filho do que ter 2 em diante. Porque um filho você precisa ser 100% para aquela criança. E 2 filhos em diante, não. Eles se conectam, mesmo em idades diferentes. Por exemplo, eu tenho o filho o segundo, que com o bebê, tipo, ele é o que mais se conecta com o meu bebê, entendeu? Então, assim, isso é interessante demais. Então, assim, é bacana você falar isso. Mas você acha que pra mulher... Não sei como é a sua vida. Você trabalha muito, seus horários... workaholic. Você se denomina workaholic, sim, total. E não vejo problema nenhum nisso. Não, beleza. E isso você acha que muitas mulheres... aí não conseguem, né? Encaixar espaço para isso. Não consegue, não... Acabou que com o tempo não foi fazendo sentido, como nunca foi um desejo latente, primário, verdadeiramente meu. Sim. Então as coisas foram se caminhando ao passo que hoje eu digo, eu não quero ser mãe nem de pet. Entendeu? Nessa proporção. Aí, assim. Eu brinco que filho, eu acho que cachorro é mais trabalho do que menino. Mas não da educação. É uma criança que nunca cresce, exatamente, né? Uma criança o cachorro que nunca cresce, é uma criança que nunca cresce. Tipo assim, faz 11 anos que eu estou limpando o número 1 e o número 2. Mas uma hora vai parar. O cachorro não vai parar, entendeu? Vai parecer pra sempre. E quando para é porque ele não tá mais, e aí a gente sente uma falta danada, né? Uma amiga minha porque tava lá eles vão rápido. Uma amiga minha tava lá em São Paulo falando que já tá chorando porque fez as contas da cachorra dela, ela tá fazendo residência em medicina, e ela disse que já tá sofrendo por antecipação. Mulher, pelo amor de Deus, calma. Então, é sofrido mesmo. Mas vamos para as habilidades de inteligência emocional, né? Você falou do contexto familiar. O que é que hoje o mercado existe? Eu vou falar uma coisa para você. Por exemplo, eu acho que cada filho que a gente tem muda muito a gente, né? Eu comecei meu trabalho com empreendedorismo com 23 anos. Então, eu fui até 30 anos solteira sem filhos, né? Então, por 7 anos eu trabalhei, fazendo minhas coisas, viajando o Brasil, tomando decisões mundo, por você, para você. Isso, vivendo a minha vida para mim. A partir do primeiro, já muda tudo. Aí já vieram 2, com 2 anos de diferença, e deu um hiato de 5 anos. Nesse tempo, o mundo mudou completamente, porque quando eu comecei, por exemplo, eu tinha um BlackBerry que... Quando eu fui mãe, eu tinha um BlackBerry com um BBM, né? Hoje, pelo amor de Deus, O que é museu, isso, pessoal de museu, né, querida? Tecla, meus filhos não sabem o que é tecla. E o quarto, eu digo que foi a grande revolução da minha vida, porque, de fato, uma pessoa com 4 filhos, ela muda totalmente. Ela tem que se recolocar, né, no mundo, porque nem o carro cabe toda a sua família. É sobre isso. Então, é muito difícil. E muitas mulheres falam que cada fase que você passa... você vai realmente mudando. Então, por exemplo, fiz faculdade de jornalismo, já fui para o empreendedorismo e hoje já me encaixo... Nem no meu trabalho eu tive que mudar a minha forma de trabalhar, porque ela não se encaixava mais no meu perfil de hoje. Isso acontece com todo mundo, só com mães? Me fala aí o que é que você acha, como é que as pessoas que te procuram para fazer transição de carreira, o que é que está acontecendo com o mundo? Porque a gente não tem mais padrão de nada. Não teremos. Eu acho que a gente não pode falar sobre convicções absolutas, mas eu acho que a gente pode ter, sim, que as coisas vão continuar mudando cada vez mais rápido. A certeza da vida é a mudança. A certeza da vida é a mudança. Isso é fato. Independe do contexto que você esteja, do momento que você está vivendo, dos papéis que você exerce. Porque quando você fala assim, as coisas vão mudar. Cada papel que eu assumo novo na minha vida, ela exige de mim uma atualização de identidade. Nossa, não, repita, por favor, porque isso é muito forte. Cada papel que você vai absorvendo, você vai assumindo na sua vida, você vai passar por uma atualização de identidade.
Caraca, isso é muito forte. Não é? Mas não é. Olha, imagine aqui que vamos um contexto primário. Tô lá, não trabalho, começo a trabalhar. Então, eu comecei a assumir um papel profissional. Isso me exige ou não me exige uma atualização de identidade? Sim. E se eu não me atualizo, eu não me adequo. Lá vem Charles Darwin na teoria da evolução das espécies. Não é o mais forte, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta. Né? Isso. Então, qual é a palavra-chave? Adaptabilidade. Adaptabilidade, que vem junto com flexibilidade. Ou seja, pessoas como eu que têm uma tendência controladora sofrem muito, porque, na verdade, o mundo... Eu fiquei muito tempo... Na verdade, eu comecei um processo de mudança quando eu consegui entender que eu tinha que me desapegar do passado, das vitórias antigas, do jeito que eu fazia as coisas. E eu tô falando isso, que eu ia pro evento, eu entendia isso na teoria, mas eu não conseguia aplicar isso em mim, porque lá dentro, eu sou uma pessoa muito nostálgica, acho que deve ser a última geração, né? Que é muito o passado e o que a gente fez e como eram os processos. Cara, eu falava sobre isso, mas aquilo não se inseria na minha vida. É a necessidade de controle, né? Exatamente. Então, assim... O mercado hoje é muito, muito, muito fluido. Isso está acontecendo em todas as profissões, né? Todas. E eu acho que essa fluidez é positiva, porque não muito tempo atrás, imagina um cenário aí de 20 anos, a gente era muito taxativo. Você fazia jornalismo para ser jornalista. Isso. Não, acabou esse mundo. Acabou esse mundo. E olha que vantagem isso. Em contrapartida, também vai exigir de você uma tremenda autorresponsabilidade. Sim. Porque você precisa, de fato, ser protagonista da sua carreira profissional, da vida. Mas aí vamos fazer um recorte para a carreira. Então, hoje, as pessoas dizem, Catarina, eu tô querendo fazer isso. Eu disse, quem disse que tem que ser uma coisa ou outra? Primeiro, não existe mais ser uma coisa ou outra. Quando a gente fala de um contexto de transição de carreira, muitas vezes, o cenário ideal, quando possível, aí tem que analisar as variáveis. Sim, claro. Mas assim, você começar carreiras paralelas. Inclusive, eu nem sabia que existia um profissional como você. Eu lhe conheci, né? Através de Jennifer. Mas eu nem sabia que existia alguém que fazia uma mentoria de uma transição. Pra você ter ideia como o mundo muda e profissões novas surgem. E é muito importante, porque, tipo assim, eu adoraria, né? Uma hora a gente vai ter essa oportunidade da gente sentar e eu entender várias coisas que eu vivencio ou que eu gostaria de vivenciar, porque... Até a idade, por exemplo, faixa etária, muda completamente a nossa cabeça, né? Sim, então, mais uma atualização de identidade, né? Inclusive, eu brinco que eu vou ter 40 até 49, porque eu vou dizer assim, mas você é mãe de 4, eu disse, não, vou ter 40. Quando você menos esperar, eu vou ter 50, porque, na verdade, eu vou passar 10 anos falando que eu tenho 40 anos. Mas, assim, a idade, os fatores de filhos, ou de relacionamentos, ou do próprio mercado. Então... Tudo vai influenciando. E a profissão em si, por exemplo, meu marido é médico. Hoje em dia, você não tem mais um médico que é médico. O médico tem que ser, sei lá, tem que mexer com o Instagram, tem que ter uma mentalidade empreendedora, já começa daí. Que não é só um requisito do médico, né? Pronto, então a gente poderia dizer que mentalidade empreendedora é algo hoje que todo mundo, toda profissão tem que desenvolver? Qualquer pessoa que queira ter bons resultados, sim. Se você for olhar para uma pessoa que tem bons resultados em qualquer área, para aquelas pessoas que têm resultados medíocres, você vai ver que a diferença não está exatamente na profissão que ela escolheu, ou no papel que ela exerce, ou na função. Tem a ver com a mentalidade dela. Se a gente estivesse falando aqui para pessoas, para a gente, né, deixar alguma coisa, né, de prestação de serviço com esse podcast, o que é que as pessoas precisam fazer para desenvolver uma mentalidade empreendedora? Pronto. Quando a gente fala em mentalidade empreendedora, não é sobre ter um negócio. Importante. A mentalidade não é sobre ter um negócio. Quando a gente... tem pessoas que têm... de serviço. Claro, tem pessoas que têm um negócio e por não ter mentalidade empreendedora, várias, acaba que o negócio não progride, entende? Muitas pessoas assim. Quando a gente fala sobre mentalidade empreendedora, a gente fala sobre você entender que a sua carreira é o seu negócio. Sendo ele propriamente um negócio, ou ele não sendo um negócio, você sendo um prestador de serviço, você sendo alguém que presta serviço dentro de uma empresa, SLT, né? Sim. Até porque, gente, não vamos romantizar. Não é todo mundo que nasceu para ser empreendedor. Não. E empreender não é para todo mundo. Não é. Eu concordo. E tá tudo bem, porque ser médico não é para todo mundo. Sim. Ser professor não é para todo mundo. Cada pessoa vai ter suas aptidões. Eu acho que a base fundamental se você for estudar as pessoas que têm sucesso, independente do que seja sucesso para você, porque o que é que eu entendo como sucesso? É uma pessoa que ela é realizada com o que ela faz. Que é um conceito que está mudando também muito, total, né? Tipo, 5 anos atrás eram coisas que você tinha que ter. Coisas que tem. Tem muitas pessoas que têm muitas coisas e não são bem-sucedidas, porque elas não são felizes.
Elas não conseguem Índices de realização. depressão altíssimos, Índice de pessoas tirando depressão, a própria vida, frustração, coisas. sabe? A comparação com fora. Você vê que a pessoa tem menos, mas é mais feliz. Né? Vamos lá. A questão de você se realizar, né? Hoje ela tem um peso muito grande na vida, né? Porque a gente tem visto índices terríveis de depressão e que levam ao fim da vida, ansiedade. É muito importante, eu acredito assim, o autoconhecimento, né? Como é que você vê? Eu acho que é uma coisa primordial. Porque hoje a gente não consegue mais atender a expectativa alheia. Então, eu não posso fazer nada mais na minha vida, porque a conta vai chegar para mim depois, né? E chega rápido. Chega rápido. O autoconhecimento, que caminhos são esses para a gente entender quem a gente é e o que a gente quer, o que faz a gente feliz, né? Isso. Porque os conceitos, eles não funcionam mais. Não, e é tão interessante você trazer essa pergunta, porque todas as vezes que as pessoas dizem assim, Catarina, um exemplo básico. Tem uma escola de oratória, a gente faz uma formação em comunicação. Qual é o primeiro módulo? Autoconhecimento. Porque claro que a gente não é pretensão entregar que você se conheça, mas é para você despertar você, para você entender que existe um padrão seu de comunicação, que com coisas básicas já vão ser muito diferentes. Eu, Catarina, tenho um padrão mais introvertido do que extrovertido. Eu vou me comparar com o extrovertido? Não tem como. E a gente faz isso. Ah, é? E aí as pessoas fazem isso. Sim. Porque entende. No dia a dia, sim. No dia a dia você vai se comparar com algo que no mundo da internet que hoje. não é. Exato, mas é assim, por quê? Porque sua referência está fora. Então, quando as pessoas dizem o que é que eu faço para desenvolver qualquer competência? Autoconhecimento. Como assim, Catarina? Autoconhecimento é muito subjetivo. Identifique e reconheça em você, pontos positivos, pontos fortes e vulnerabilidades. A maternidade, ela acaba tirando muito isso, né? Porque você... E eu não digo que é só maternidade, não. Porque eu conheço muita gente que é sozinho, assim, não tem filhos. Mas acaba também atendendo só expectativas alheias, pode ser dos pais, né? Sociais, parâmetros, padrões sociais, entendeu? Não só das mães, mas falando das mães, a gente acaba realmente, às vezes, não se encontrando. Eu já passei por uma fase dessa na minha vida, que foi uma virada de chave gigante. Eu olhava para minha vida, não me encontrava em nada. E eu me lembro que eu fui até para um evento em Paris, e quando eu cheguei lá, eu disse, caraca, eu tô em Paris. E aquilo não lhe preenchia para mim, porque eu não estava vivendo uma situação de plenitude. E hoje eu tô da minha casa, né? Eu até brinco, eu não tô preparada para viajar ainda, porque eu nem tô sentindo essa vontade. Mas, pela estrutura, enfim, que eu tô, né, me reorganizando com a minha nova estrutura familiar. Mas eu tô na minha casa e tô feliz, plena e cheia de problema, caos, criança, mas eu tô bem. Porque, na verdade, quando você entende qual o seu papel no mundo, aonde você está, aquilo ali faz sentido. E essa viagem foi muito importante para mim, porque foi um sonho que eu estava realizando, né? Paris faz parte do imaginário da gente, às vezes, e eu dizia, eu não estou feliz aqui, o que é que está acontecendo? Isso é um indicador. Um indicativo aqui de que o que é que não vai bem. E aí, para quem está assistindo, sua vida é maravilhosa. Isso. Perfeita, tá em Paris, gente. Tá em Paris, maravilhosa, veja bem, está através do trabalho. E olha que trabalho incrível e realização. Então, por que nem era sobre o trabalho especificamente, mas eu não estava bem. E aí eu disse, tem alguma coisa muito errada com a minha vida, eu não sei o que é. Aí entra essa questão de você não se reconhecer e não conseguir entender. Mas o que é que... E a mãe, às vezes, ela começa a servir tanto, servir, que quando você diz assim... O que é que você gosta de fazer? Não sei. Nem lembra mais. Nem sei. Pronto, isso aqui é uma realização para mim de propósito. Porém, eu não estava... Eu brinco que... Eu não sei se faz parte dessa definição, mas propósito acho que é alguma coisa que você sente fazendo e você faz até de graça. É isso mesmo. Claro que tudo na vida a gente tem que trabalhar para ter um retorno, né? Eu brinco que de graça eu fico em casa também. Mas, tipo assim, na vida você realmente se encontra em alguma coisa. E tem coisas que você faz para atender sua necessidade e tal. Aí o papel do trabalho. Por que o trabalho é algo que realmente a gente precisa tanto encaixar, né? No papel do autoconhecimento, da vida, por que a gente se sente perdido? Diga aí. Quando eu escolhi, né, focar em carreira profissional, e aí isso é um entendimento meu, não só pessoal, mas eu acho que quando você olha de forma global, a carreira ela tem um papel fundamental na vida do indivíduo, que vai para além da necessidade material. Sim. Porque é através da sua carreira profissional que você tem algo a entregar para o mundo. Que você sente o seu papel, a sua utilidade. Né? Nós temos uma necessidade de nos sentirmos úteis. Se a minha entrega para você, se aquilo que eu tenho para lhe vender vai lhe tornar uma pessoa melhor, que maravilha. Né? Além da compensação financeira, você tem uma compensação invisível que de fato
faz do trabalho uma questão fundamental. Tanto que pessoas que não precisam trabalhar, quando não trabalham, você vai olhar para essas pessoas e você vai sentir que ela é uma pessoa que é escassa. Sim. Tem muito recurso, mas tem uma escassez. Uma escassez de quê? De utilidade, de contribuição. Então, o pilar do trabalho ele é um pilar que sustenta muitos outros pilares. Eu me realizo. Porque aqui tem mães, eu acompanho mães que dizem assim, Catarina, veja bem, o valor que eu recebo, ele é inferior ao que eu pago para colocar meu filho na escola. Interessante. E por que eu faço essa opção? Porque não é sobre dinheiro. Não. É sobre interação social. Sim. É sobre integrar uma parte, ser pertencente, ter uma contribuição para dar, me realizar pessoalmente, me sentir capaz. Tipo, fisicamente esgotada, porém se sentindo relevante. Exatamente. É muito importante essa questão do trabalho, e principalmente que a gente passa grande parte da nossa vida trabalhando. Né? Mas o que é que hoje você diria assim, para uma mulher que ela precisa se recolocar? Que caminho ela deveria seguir? Que é que ela deveria procurar, né? O autoconhecimento, você já falou. É a base para você entender exatamente o que você tem, o que você não tem. Através do autoconhecimento profissional, a gente consegue identificar também o que é que você quer. Porque nem é sobre o que você quer, é sobre o porquê você quer. Por que é que algumas metas você estabelece? Tem um livro que chama Comece pelo Porquê, Comece né? pelo Porquê, de Simon Sinek, exatamente. Sim. Mas porque quando eu tenho um treinamento que é resolução de ano novo. Ah, é massa, É bem né? bacana, e a gente faz um processo e aí a gente Bora ver trabalha... se eu participo esse ano. Vamos, sim. Já tem data em dezembro, é incrível. E a gente começa, quando a gente fala sobre planejamento, eu digo sempre que a gente precisa validar a nossa meta. Como é que eu valido a minha meta? Existem recursos pra gente. E quando você vai validando a meta, tipo isso, aí a pessoa diz, não, nem é isso que eu quero, olha. Porque você vai ver que, às vezes, o seu objetivo está conflitando com o seu valor. Uhum. E por isso você não alcança o seu objetivo. Vou citar um exemplo que aconteceu próximo, num processo de mentoria que eu fazia. Um grande profissional me procurou. Ela disse, Catarina, eu não consigo ser promovida. Eu já fiz tudo, eu tenho ótimos feedbacks, mas todas as vezes dá errado. E a gente foi traçar o que é que possivelmente estava acontecendo. E foi muito fácil descobrir. Porque quando a gente foi mapear os valores dela, o valor número 1 dela é família. Para ela ser promovida, ela teria que mudar de cidade. E mudar de cidade significaria ela ficar longe do marido, porque o marido não mudaria. Eles teriam que ter uma vida de 15 dias lá, 15 dias aqui. Aí você pode dizer, mas pode funcionar. Não vai funcionar para quem tem como valor número 1 família. Para mim, realmente, hoje não funcionaria. Você tá entendendo? Aí, Catarina, é porque o padrão tem que ficar junto? Não. Eu tenho pessoas próximas, inclusive da minha realidade pessoal, em que o casamento melhorou sensivelmente dessa forma. Já outras que não funcionariam nunca. Que não funcionariam nunca, porque tem a ver com o seu valor pessoal. Volta pro autoconhecimento. Aí, quando eu vi que o objetivo dela ia de encontro a um valor, o que é que acontece aí? Com todas as vezes que ela tinha a possibilidade, ela mesma se sabotava. A nível inconsciente, ela nunca conseguiria ser promovida. Hoje eu tava falando sobre isso, até com Grace, gente, Grace que me arrumou hoje, Grace Rodrigues, maravilhosa. Eu tava falando pra ela que eu tenho um valor meu, além de família, o valor que me acompanha antes de eu ter uma família é a liberdade. Sim. Por isso que eu acabei migrando pro empreendedorismo e sempre é a minha vida assim, quando eu começo a acumular muito, eu começo a olhar a minha vida e achar tudo aquilo pesado, eu começo a querer... Eu dou roupa, eu começo a dar coisa, eu começo a tirar coisa de casa, porque eu começo a achar que aquilo ali tá pesado pra eu carregar. Uhum. Por exemplo, hoje eu já carrego muita coisa, porque eu tenho 4 filhos e agora tá ficando pior. Inclusive, eu tô num momento de simplificação, de vida. Por quê? Eu não dou conta. Eu olho para aquilo ali e eu digo... Porque a minha sensação, eu até falei para ela, eu disse, eu não me mudaria de Natal agora. Mas eu preciso cultivar em mim a sensação de que se eu pudesse fechar tudo e ir embora, eu poderia fazer isso. Então, é muito doido isso. É sobre ter o direito de escolha. Uhum. Não é sobre escolher. Olha aí. Não é? Mais um insight importante. É sobre isso. Eu posso. Agora, se eu quero ou não. Mas eu tenho que cultivar aquilo, Então, assim, é uma forma que você tem de dizer sou livre. Uhum. Entendeu? É uma forma que você tem de alimentar o seu valor. Por exemplo, ela estava falando... Eu vou lhe dar o exemplo. Ela estava falando assim, me lembrei agora. Não, quando você tiver a sua casa. Porque um padrão para as pessoas me realizarei quando comprar a minha casa própria e tiver uma casa. Eu não tenho casa própria. E não é um sonho meu. Porque, inclusive, me faz mal pensar que eu terei que ter aquela casa para sempre. Uhum. Eu não gosto. Mas aí tem outra coisa, viu, Silvia? Que é muito interessante no processo de tomar decisão. Por que algumas pessoas esbarram na decisão?
Porque elas tomam a decisão como definitiva e não existe decisão definitiva. Então, às vezes, eu tô demorando a tomar uma decisão, eu tenho que me mudar, mas vai ser... Você não precisa morar lá para sempre. Primeiro aspecto que você tem que tomar na decisão isso não é definitivo. Isto é o melhor que eu consigo agora. No contexto que eu tenho e sendo a pessoa que eu sou hoje. Isso. Entende? É isso, é agora. Agora, quanto tempo é isso agora? Pode ser uma semana, um mês, pode ser anos. Eu dei até o exemplo, eu falei, hoje meus 2 filhos primeiros precisam de um tipo de situação. Meus 2 filhos mais novos, outro tipo de situação, mas isso também não vai durar para sempre. Daqui a pouco também só sou eu e meu marido e 2 pequenos, que os outros 2 já estão nem sei onde, fazem faculdade, eu não sei o quê. E você não tem como antecipar esse cenário. Sim. Certo? Você não tem. Então, tem um filósofo que diz que quem sofre antes do tempo sofre mais do que o necessário. Mas não sofrer antes do tempo. Quem achar essa amiga, me Mas ensine, por favor. Mas aí, porque quem mais sofre antes do tempo? As pessoas que têm uma necessidade de controle. Tá vendo? Olha aí, gente. Entendeu? Vamos aprender. É assim. Então, dia assim, de cada vez. Né? Aí vem, eu acho que nisso os budistas são extraordinários, né? Eu só controlo o que eu controlo. Entendi. E um exercício, porque isso é treino mental, tem a ver com inteligência emocional, tem a ver com diminuir níveis de ansiedade. Você tá lá numa angústia, aí você para, respira e pensa, o que é que disso eu controlo? É um diálogo você com você. Muito Entende? importante. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Falando em carreira, né? Que antigamente a gente ia para a faculdade, que eu já achava, né? Antes existia um pensamento que você ia com 15 anos, 16 anos, escolher a sua profissão da vida. Da vida. Isso era definitivo, acabou, né? não existe mais esse pensamento, né? Aí a gente... quando você senta com uma pessoa para fazer, por exemplo, uma mentoria de carreira, já que isso é tão relativo hoje, você não tem mais uma previsão de futuro, né? Inclusive, eu estava até conversando um dia, Priscila aqui, mãe de 5, ela dizendo que se o filho dela não quiser fazer faculdade, tudo bem, porque ela tem um estúdio, o marido trabalha, e o menino edita e tal. Então, hoje as profissões realmente estão muito mudadas. E o menino pode ser ótimo no que faz, ela já está incentivando com coisas que compra, de estúdio e tal. Ou seja, quando você senta com uma pessoa, digamos assim, um planejamento para a vida dela ou é para o momento, o que é que você leva em consideração? Já que hoje essa cronologia, talvez, não sei se você está me entendendo, essa linha do tempo, nasce, cresce, faz faculdade, se emprega, casa, reproduz, morre e aposenta e morre. Diga aí, como é hoje no mundo hoje tão fluido? Primeiro eu queria deixar muito claro que eu não acredito em receita de bolo. Certo. Né? Eu não acredito que você tenha que fazer determinadas coisas e você fazendo isso, você vai ter o resultado que você espera. Sim. Aí a gente volta pro básico mesmo, que é entender a pessoa, porque em termos de o que é que ela tem, o que é que ela consegue, o que é que ela quer, validar se o que ela quer, o seu estereótipo social. Sim. Ou é uma comparação baseada... A gente tem vários booms de várias profissões. Teve um tempo aí atrás, aqui em Natal, que o boom era fazer construção civil, ser engenheiro civil, porque tinha muita oportunidade de mercado. Gente, existe uma tríade do sucesso, que é talento, né? Eu reconheço meus talentos naturais, isso é bíblico. Para cada um foi dado e foi mesmo. Foi mesmo, Vai ter pessoas que vão passar ao longo da vida e não vão reconhecer isso, que já é um prejuízo gigante. Uma vez que eu reconheça meu talento, eu tenho que entender como é que eu posso lapidá-lo. Porque vai ter muita gente talentosa e preguiçosa e por causa disso não vai ter resultado. Só que tem um terceiro elemento que é a interseção que vai dar o resultado. Como é que eu ganho dinheiro com isso? E para todos os talentos vão ter possibilidades de ganhos, e hoje mais do que nunca, porque não tem nada fechado. Então, essa interseção é um bom parâmetro para a gente entender que caminho a pessoa vai levar. Claro que você vai analisar cenário, tem algumas coisas que você quer muito fazer, que você tem muita aptidão, muito talento, tem mercado, mas não é em Natal. Sim. Você está disposto a pagar o preço? Olha aí, não tô. Então, você vai criando esse caminho para cada pessoa. Para cada pessoa. E, assim, é sobre o preço que você quer pagar. Sobre vale, o quanto você quer. Por isso que os valores pessoais são tão importantes. O que é que você vai negociar? O que é que você negocia? O que é que você está disposto a abrir mão? Para uma família, não. Ou se não é família, às vezes ficar perto dos pais, uma pessoa que não tem filhos, você... não posso sair daqui. Não quero. Então, assim, e você tem que ficar confortável. Porque tem muita gente, escolhas. por exemplo, meu marido é médico. E a gente vê no médico todo um contexto, né? Quem faz isso... termina, tem que fazer a residência A, B, C, porque todo mundo fez assim. E realmente ele não foi por esse caminho de todo mundo, até porque quando ele casou comigo eu já tinha 2 filhos. E ele foi, né, todo mundo, como não faz isso, tal, não sei o quê. Para as pessoas é muito difícil entender que cada um vai ter o seu caminho. E porque, na verdade, seria muito confortável, e olha só o paradoxo. A gente busca o conforto de um roteiro. Certo.
certo? Só que o roteiro não se encaixa para todo mundo. Né? Aí existem contextos sociais. Você se formou e se é em medicina, tem que fazer... Aí tem gente que viaja para fazer a residência fora e fica super infeliz entrando numa depressão. Que é muito comum. Muito comum. Exatamente. Mas por quê? Porque você vai seguindo o script. O script. Da vida de quem? Da vida de quem, gente? Pois é. A pergunta é essa. É da vida de quem? Então, por isso que é o autoconhecimento, por isso que é o fortalecimento da gestão das emoções, que eu preciso tomar decisões com base naquilo que eu acredito e validar o que eu acredito para ver se eu não estou aí envolto das crenças de terceiros. Quantas das nossas convicções nós nunca questionamos? Para saber de onde vinham. Eita, pegou a lapada aí? Essa lapada é forte. Então começa daí. Então você começa a perceber essa questão das convicções. Quem queria isso, né? O papel, inclusive, gente, eu brinco assim. O nosso papel de mãe é atrapalhar o mínimo possível, porque nós já vamos sequelar nossos filhos. Com certeza. Todos eles vão sair. Somos filhos de sequelados, Exatamente. Né? Então vítimas uma coisa de outras vítimas. É feito dominó. Então a gente tem que sequelar o mínimo possível. Aí, quando você vai entrar nesse processo de autoconhecimento, você vai ver que muitas coisas você faz, por exemplo, você quer agradar seus pais. Isso, existe ou você não quer decepcionar. Quando você está investigando Fato, e as pessoas às vezes nem percebem, é um movimento inconsciente. E às vezes elas não dialogam, porque às vezes eu tenho uma percepção, se eu fizer isso, eu vou desagradar. Vai conversar para saber se desagrada mesmo? E se desagradar, quem é que lhe ama e que não vai querer o melhor para você? Ou então, assim, já acontece adolescentes que os pais às vezes querem impor um caminho, achando que é o melhor caminho para ele. Achando que é o melhor caminho. Que é difícil, né? O pai e a mãe, assim, olha o tamanho da responsabilidade de ser alguém que vai educar para a pessoa ser melhor. Mas essa conta também vai chegar depois. Chega rápido. Hoje tem chegado cada vez mais rápido, porque as pessoas estão cada vez mais intolerantes à frustração. E a vida é sobre se frustrar. A vida é sobre se frustrar. Concordo plenamente. A vida é sobre se frustrar. Ai. Você acha que o mercado hoje, porque eu tenho uma percepção, tenho 17 anos nesse mercado de empreendedorismo trabalhando com gente. Essa questão de se frustrar e da geração plástico bolha, que a gente falou aqui até em outro podcast, ela está formando profissionais extremamente medíocres no sentido de não aguentar a pancada, porque eu sempre falo, gente, a gente não pode... essa questão da educação hoje é muito complexa, porque... Falando até com a psicóloga aqui, a gente estava comentando sobre isso. Eu disse, me diga aí se você acha 100% essa educação, que ninguém pode se superar, que ninguém pode ganhar uma medalha, porque senão o outro vai se frustrar. Hoje existe uma confusão mental. Que a gente nem sabe o que é que seria o caminho minimamente ideal, né? E nem sabe onde é que vai dar essa geração, entendeu? Então, aí você entra nessa situação e você forma profissionais que eles não estão mais com aquela gana. Eu vejo nitidamente, trabalhando em formação de equipes, nesses 17 anos, que mudança, você né? Olha hoje, as pessoas elas não aguentam nada. Eu tinha uma frase assim, você não aguentou isso, não fique nem pro resto. Mas hoje não dá para fazer, porque vai ficar ninguém. Ninguém. Não vai ficar ninguém. Você vê o mercado hoje assim, o que é que faria uma pessoa se destacar, por exemplo? Que tipo de habilidades ou aptidões hoje fazem um profissional se destacar, já que essa geração tá tão rasa? Olha só, adaptabilidade, inteligência emocional, com certeza. E a base da inteligência emocional é o autoconhecimento, né? O primeiro pilar da inteligência emocional. E porque quanto mais emocionalmente inteligente eu fico, mais eu consigo lidar com frustrações. Inteligência emocional, vamos traduzir. Seria eu ter habilidades para quê? Para tolerar frustração. Quando você trabalha em equipe, por exemplo. A gestão da emoção eu não controlo o que eu sinto. Não é? Se você é um ser normal... Sim. Você tem emoções, você não controla. Certo. Mas quanto mais emocionalmente inteligente eu fico, mais eu consigo gerenciar a minha reação. Eu tenho reações mais adequadas àquele momento. Então, eu não vou reagir por impulso. Eu não vou ser aquela pessoa que é o dono da bola e se me contrariar, eu pego a bola e acabo o jogo. Que é uma coisa que a gente vê acontecendo. É uma criança que faz. E se a gente tem visto fazer comportamentos infantis em adultos, por imaturidade emocional. Então, se a gente pudesse fazer um comparativo meio que... ficou lá na infância, não cresceu. Não cresceu. Pessoa. Emocionalmente, ela continua com 5 anos, com 5 anos de idade. E aí... E às vezes um grande profissional tecnicamente, porém... E aí, o que é que acontece? Porque também tem essa questão. As pessoas, elas vão reforçando a técnica para se esconder atrás dela. Então, e porque como a inteligência cognitiva e a técnica, ela é quantificável...
Eu tô aqui, chego, se você pede para me apresentar, eu começo. Olha, eu sou graduada em administração, pós-graduada em gestão de pessoas, pós-graduada e pós. O currículo lá, maravilhoso. E aí, quantas vezes, e a gente que trabalha com contratação, insere aquele indivíduo no ambiente, assim, meu Deus, de que horas esse conhecimento todo vai aparecer? Porque ele vai esbarrar na comunicação. Você já lidou com nas pessoas... relações. Sim, você já lidou com pessoas assim que, tipo assim, com a postura de que eu sei muito... E você ter que botar a pessoa na realidade, assim, de tipo assim, meu amor, não tá servindo para nada? Ah, sim. E assim, a gente chama isso de arrogância, né? Sim. E a arrogância nem sempre é sobre a pessoa se achar. Muitas vezes é por ela saber que não é isso tudo. Medo, ego. E um mecanismo que eu tenho de fazer com que as pessoas não saibam que eu sou isso tudo é ser arrogante. Sim. Porque a arrogância, ela determina um limite. Você só vem até aqui, aqui você não passa. Então, é também uma couraça muito forte. Né? Quanto mais eu me conheço, mais humilde eu sou. Uma vez eu ouvi acho que foi do Robert Kiyosaki, ele falando que às vezes o ego, porque a gente pensa que o medo é medo, na verdade medo é ego, né? Por quê? Porque como eu tenho o ego, eu não posso errar, eu tenho medo. Isso. E aí eu achei muito interessante, porque isso foi uma lapada pra mim na época. Eu falei, meu Deus, a gente, não tem ego, não tenho ego, sou humilde, não tenho ego. Não, você tem medo, assim, tipo, ao ponto de lhe paralisar. É. Então é um ego disfarçado. E a gente nunca sabe como o nosso ego vai se manifestar. A verdade é essa. Não existe um único padrão de manifestação do seu ego. Primeiro que ele tá lá. Uhum. Em algum momento ele toma espaço. A questão é quanto tempo eu passo sem perceber isso para devolvê-lo para o espaço que compete a ele. Porque tem até um livro que chama O Ego é o Seu Inimigo. E é incrível. Nunca li, mas já vi esse livro. É sensacional, porque quando você começa a ler, você diz, isso aqui já aconteceu comigo. Meu Deus, será que isso está acontecendo agora? Porque somos... Começa a se reconhecer, né? O tempo inteiro. Não é sobre reconhecer o outro, é sobre reconhecer você. É. E você vê que caminhos o ego vai lhe conduzindo, que vão lhe afastando da sua essência, que vão lhe afastando daquilo que você nasceu para ser, que vão minando a sua capacidade de realização. Porque você está vítima do seu ego. Nesse ponto, os filhos ajudam muito. Porque quando você começa a ver as suas reações nos seus filhos, primeiro é o pânico que dá. Tipo assim, eu era muito ansiosa, eu tô tentando trabalhar, né? Aí, tô tentando 40 anos, ainda não consegui, mas tô tentando, brincadeira. Mas hoje eu consigo manifestar menos. Eu tava até conversando agora, vindo pra cá, que eu tô passando por muitos processos simultâneos e o corpo, eu adoeço quase nada. E o meu corpo adoeceu semana passada, porque são tantas demandas emocionais que meu corpo adoeceu. Mas eu não manifestei essa ansiedade. Já é uma forma de controle. Mas o corpo, ele vai extravasar de alguma maneira. Mas é quando você vê seu filho. E aí, depois da minha filha, piorou. Porque eu vejo ela, eu me vejo... É um espelho. É um espelho. Então, quem não tem essa possibilidade, precisa muito do autoconhecimento. Mas os filhos são um freio, você faz... Peraí, calma, porque os filhos são reflexos, né? Uhum. É como se você estivesse andando ali, você tem quatro reflexos, né? O tempo inteiro. Fora os espelhos da casa. Pois é, ele trazendo. E aí existe também uma relação afetiva de interesse, assim, não é qualquer relação, é uma relação com a qual você se importa muito. Sim. Porque as relações estão estabelecidas, mas com quem você se importa tanto? Sim. Quanto com o filho? Sim. Entendeu? Então, a relação, é o ato de quanto eu me importo com aquela pessoa. Então, ela está me demandando ser melhor para que ele seja melhor. Isso é uma evolução, por isso que eu digo que é uma evolução, o Pokémon vai evoluir, porque não tem como, tem que evoluir. Se você... se você tiver autoconhecimento também, não, tem gente que tem filho. Não, mas é aquela história, é sobre ser mãe ou ter filho, né? Tem pessoas que têm filhos, mas nem todas são mães. Outro fenômeno do mercado que existe hoje é que, com a questão do avanço da ciência, da longevidade, inclusive eu trabalho nessa área, né, de recursos para se manter jovem, suplementos, estilo de vida. Inclusive, eu vi até um cara lá em Los Angeles que ele faz o experimento nele mesmo. Né? Ele todo dia, ele trabalha cientificamente para o corpo dele não envelhecer. E aí, ele parece que está com 18 anos, mas ele tem, acho que 50 e pouco. Mas o corpo dele está com 18 anos. Esse fenômeno de mercado produziu uma galera que o mundo mudou. Eles têm hoje 50, 60 anos, jovens. Isso é uma coisa que vai ser cada vez mais comum. Não podem se aposentar porque... Eu quero que fale sobre isso, né? O papel do trabalho, que não estamos falando de dinheiro. Estamos falando de papel no mundo, como você já disse. E aí, essas pessoas, às vezes, elas precisam também se recolocar no mundo... fazendo alguma coisa, porque elas não vão poder se aposentar. O conceito de aposentadoria também mudou. Total. Fale um pouquinho sobre esse assunto. Tem questões jurídicas, né, que vão também dizer não pode ser agora, mas eu acho que é muito mais essa questão da vitalidade. Sim. Nós estamos chegando com mais idade, com mais vitalidade, com mais energia para entregar para o mundo.
Então, e assim, o mesmo conceito que a gente usa para quem tá aí 50, quantas pessoas dizem, mas Catarina, eu recebo muito isso no meu Instagram. Mas com 45 anos, eu ainda consigo fazer isso. Eu disse, minha filha, só 45? Gente, a minha primeira de resposta é essa. É. Só com isso, mas isso é um parâmetro social, de repente do contexto social Já no qual ela existem está pessoas inserido. procurando nessa faixa etária, né? E você acha que eu consigo aos 40... Eu só com 45, você consegue com 60, com 70? Eu sempre lembro de um vídeo que eu assisti. Eu lembro que Sou Alta começou a Marte com 44 anos. Aos 61 anos era o homem mais rico do mundo. E Roberto Marinho com a Globo. Pois é. Com 60. Exatamente. Entendeu? Não tem isso. Aí volta para onde? Mentalidade. Sempre será sobre mentalidade. Lógico que para você, se você tem uma mentalidade empreendedora, com muita vitalidade, você vai ter que cuidar do corpo. Vai ter que cuidar da saúde. Porque senão sua mente vai estar lá e você não vai ter sustentação. Por isso que o seu trabalho é tão importante. Sim. Entendeu? Porque essa combinação, mente e corpo, né? É por isso que tem tanta gente, às vezes, se aposentando e entrando em depressão, por exemplo. Sim, mas por que não se prepara para essa transição? Sim. Então, outro dia eu recebi um juiz, eu achei bem bacana. Juiz, bem sucedido, não sei o quê. Mas é porque, assim, já não tô mais sendo desafiado, eu não sei o que faço. Eu disse, pronto, você fez a coisa certa. Eu não preciso esperar me aposentar para começar a desenvolver uma transição. Primeiro eu posso começar em paralelo. A gente já falou aqui, por exemplo, olha os fatores que fazem a gente passar por uma transição. Relacionamento, filhos, idade, aposentadoria e tal. Sua profissão, que ela já está obsoleta. Isso. Inclusive, hoje, com essas coisas de chat GPT, não sei o quê, tem profissões que daqui a 5 anos, prognóstico não é bom. Não é bom, acho que com menos. Com menos, né? Não, é com menos. Você vai para um chat GPT, você quer um planejamento de marketing, ele dá todinho. Você não precisa de uma agência. Pronto, então vamos lá. O que é soft skill? O negócio que você estava falando aí. O que é que hoje um profissional... Vamos lá, meu filho tem 11 anos, daqui a pouco ele terminou, então tem gente que está com filho aí. A educação tradicional, até que ponto hoje ela forma para esse... Nenhum, né? Pela sua cara, não forma? Nenhum, ela vai formar porque existe uma exigência de uma prova. Certo. Né? A nossa educação, ela ainda é muito, muito retrógrada. Então, assim, você vai ter que ter, porque você tem que atender um requisito de uma prova. Certo. Né? Que então, tá aí. O que é que a gente tem que pensar em desenvolver, por exemplo, nos nossos filhos hoje? Que mercado eles vão encontrar daqui a 5 anos, 10 aí anos? Aí é que tá. A gente não sabe que mercado é esse. Bom, vamos beber, Fia, porque... não sabe. Mas o que eu acho que tem que trabalhar é justamente autoconhecimento, autoconfiança. Olha aí. Trabalhar autoconfiança. Defina primeiro o soft skills. Soft skill, quando a gente fala a gente tá falando de habilidades. Então, tem habilidades técnicas, que a gente conhece como hard skills. E as habilidades técnicas, quais são as características? Você vai se tornar apto para alguma coisa, ou espera-se que. Então, você faz uma formação em contabilidade e você é um contador. Certo. Tecnicamente, você tem conhecimento, você está apto para aquilo. Isso é o hard skill. Isso é o hard skill. E aí, você vai associando outras hards ao longo da sua vida. O que são soft skills, que são as habilidades comportamentais? São as habilidades que vão costurar essa técnica. Como é que eu vou aplicar essa técnica, por exemplo, para lidar com o cliente? Para me sair bem no básico, quando eu começo minha carreira profissional, ou empreendendo, aí vai ter relacionamento interpessoal, comunicação, adaptabilidade, flexibilidade, aí vem recorte da inteligência emocional, empatia, criatividade. Então, tudo isso são soft skills, que a nossa educação não nos prepara para. Hoje a gente já tem na educação aí básica inteligência socioemocional, né? E que bom, as crianças falam sobre emoções de uma forma que a gente não entendia antes. Eu brinco que minha irmã levou minha afilhada para o psicólogo, ela tem 6 anos, ela chegou ao psicólogo e disse, eu não sei porque minha mãe me trouxe aqui, porque eu já expliquei para ela que eu não preciso de ninguém que me ajude a lidar com as minhas emoções. Com 6 anos. Ai. Por isso que com 3, minha filha olhou pra mim e disse que estava entediada. Eu disse, oi? Olha só. É ter? Mas por quê? Porque hoje elas conseguem dar nome ao que estão sentindo. Sim. Nossa geração não conseguia. Então, a gente tem esse... Mas, em contrapartida, nós fomos muito mais submetidos a frustrações. Muito mais. Então, não existe escola melhor para inteligência emocional do que frustração. Não sobre passar por frustrações, mas é aprender a lidar com elas. Então assim, vamos lá. Hoje, com essa educação que... meu filho não pode, plástico bolha, frustração é um ponto fundamental. Fundamental. Não criar, né? Você não vai provocar no seu filho. Quer desenvolver inteligência emocional, lide com emoções difíceis. Né? Perceba como você sente, perceba qual é a sua reação instintiva para isso, para que você possa bloquear essa reação impulsiva e tomar decisões sobre como reagir.
tô com raiva de você. A vontade que eu tenho é de falar coisas que não são bacanas. E a internet se eu for agressivo, disso, né? se eu for agressivo, às vezes agressividade física, inclusive. E aí não é sobre ter vontade. Quem nunca teve vontade de dar uns tapas, de falar determinadas coisas? Né? Pois é. Personal Muay Thai, Catius. É sobre isso. Então, a inteligência emocional vai dizer, ok, mas não é conveniente agora. Mas eu preciso expressar a emoção de alguma forma. Né? Não é sobre não expressar a emoção. Inteligente emocionalmente não é aquele que não expressa o que sente, é aquele que expressa de forma correta. Por meio de uma comunicação não violenta, por meio de não agir por impulso. Então, hoje eu estou aqui, estou muito chateada, mas eu sei que, por autoconhecimento, eu, quando estou raivosa, sendo bem delicada, eu utilizo uma ferramenta que eu tenho que é muito boa em minha comunicação e eu vou lhe fazer você se sentir mal. Mas e o custo disso? Então, eu tomo decisões sobre reações. É engraçado que o empreendedorismo, principalmente quando comecei, às vezes eu lidava com algumas pessoas e, não vou fazer isso porque hoje eu não estou muito bem. Aí eu dizia assim, mas tipo assim, o médico, se ele acordasse, falava assim, não vou operar hoje porque eu não estou bem. Tipo assim... Aí o empreendedor, ou seja, aquela pessoa não tinha mentalidade empreendedora, né? Ele estava ali por acaso e ele viveu aquilo. Mas, tipo assim, você não pode fazer as coisas só quando você está bem. Não, mas aí você precisa reconhecer que não está. Sim, reconhecer. Porque o que é que acontece? Um exercício de inteligência emocional, eu falo muito sobre isso com líderes, é a mesma coisa de empresários, né? Sim. Eu acordo e não estou bem. Às vezes eu tenho um motivo concreto para não estar bem. Acabei um relacionamento, tive um luto recente, tem alguém na minha família que não está bacana. Isso é concreto. E nem toda motivação é concreta. Mas independente se seja concreto ou não. Primeira forma que eu tenho de gerenciar minha emoção é reconhecer e acolher o que eu estou sentindo. Entendi. Porque tem gente que nega o que sente. Ou então, não, mas isso não me afeta. Sim, você vai ser afetado. Sim. Não é opcional ser afetado. Eu ouvi, acho que é alguma coisa que 95% das decisões são inconscientes. Eu não sei se é exatamente 95%, mas... Mas é muito... Sim, se você não começa a trabalhar seu autoconhecimento e se você não começa a trabalhar sua inteligência emocional, sim, você está tomando decisões a esmo sem pensar, porque é o inconsciente que determina com base nas suas experiências, com base nos seus traumas, nos seus medos. Então, primeiro ponto, não estou bem. Vou não estou bem. Primeira coisa, identifica o que é, por que eu não estou. Porque às vezes não faz sentido não estar. A inteligência emocional, ela passa pela razão também. Então, eu tô assim, mas eu tô assim por causa disso. Isso não faz sentido. Então, você começa a conversar com você. Às vezes, você consegue dissipar isso. Eu sabia que aquele negócio de se conversar alto dava certo, Dava. Né? Vai ter gente que vai conversar alto, vai ter gente que vai conversar com o espelho. Não, eu converso comigo na corrida. Eu converso muito. Corrida pra mim. Inclusive, eu tô sem corrida depois que eu parei o pé. Amiga, eu acho que eu adoeci 100% por isso. Pronto, mas é por quê? Porque lá é o momento que você tem de você se conectar com o que você está sentindo. Inclusive, eu detesto correr com alguém, porque é o meu momento de mim mesma. Pronto, perfeito. Então, você conversa com você e você começa a fazer acordos com você. Hoje eu não tô bem, ok, eu posso ligar, eu brinco pros eles assim, você liga pro seu, diz assim, olha, eu não tô bem hoje, não é melhor não ir. Você tem essa opção? Não tem. Mas você também não pode negar que não está bem. Não está bem. Eu reconhecendo e acolhendo que não estou bem, eu vou ter muito mais cuidado na minha tomada de decisão, porque a emoção, ela impacta na decisão. Então, se eu tenho uma decisão muito complexa para tomar hoje, qual é o ideal? Não é hoje. Se eu posso adiar, eu não tomarei. Se eu vou tomar essa decisão hoje porque não é opcional, eu tenho que me debruçar muito mais tempo pensando prós e contras, consequências, entendeu? Racionalizar aquilo para que a emoção ela não tome conta. Por isso que Steve Jobs dizia que ele só vestia preto para não gastar a tomada de decisão dele. Porque quando pensa em muito... Por isso que eu tenho... Minha amiga, eu tenho um dreno tão gigante na minha vida para tomar decisão. Por isso que eu digo, o autoconhecimento realmente é tudo do momento. E tem coisas que você tem que dizer, vai esperar. Vai esperar, e pode esperar, e é melhor que espere. E tem um detalhe, o nosso cérebro ele não distingue decisões complexas de decisões simples. Então, dentro da inteligência emocional... Tipo, decisões simples, o que é que eu vou vestir agora? Exato. E é um exemplo que eu acho excelente. Do tipo assim, o nosso autocontrole, que é um termômetro da nossa inteligência emocional, ele vai sendo gasto ao longo do dia, porque ele não é estável. Ninguém tem níveis fixos de autocontrole. Ele imagine aí, faça uma comparação com uma bateria de celular. Se você está numa fase de vida normal, ou seja, não tem nenhum grande acontecimento, tem os problemas do dia a dia. Normal. E você dormiu bem, você acorda com sua bateria, seu autocontrole cheio. É por isso que quando você lê sobre o livro de tomar decisão e negociação, qual é o melhor horário de tomar grandes decisões? Matinal, né? Matinal.
Porque ali, teoricamente, se você dormiu bem, se você tá numa fase ok, sua bateria tá ok, cheia. A qualidade da sua decisão é muito melhor. Eu tive dias, eu só experimentei isso agora no quarto filho. Eu tive dias de privação de sono e de somatório de coisas tão grandes que eu não conseguia falar no WhatsApp depois de 8 da noite. Por 7 da noite eu já não conseguia. Eu não conseguia responder coisas simples. Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque eu dizia, gente, eu não tenho nem energia para isso. E é isso. E eu nunca tinha experimentado essa exaustão. Eu experimentei agora, esse ano. Pois é. Eu disse, meu Deus do céu. Então, não é só na maternidade. Existe postos de trabalho que você pode esgotar e você tem que dizer, não vou fazer isso agora. Não vou fazer isso agora. E assim, pessoas que tomam grandes tomadores de decisão, por exemplo, Obama, ele não escolhia a roupa que ele vestia, ele não escolhia o que ele comia, ele não escolhia o percurso que ele ia fazer. Sim. Simplesmente para ele não gastar ali uma decisão, porque a gente toma milhares de decisões por dia, a gente só fixa nas decisões mais complexas. Sim. Senão eu tenho essa... Não, mas antes daquela ali, aí eu brinco com uma mulher indecisa, aí para ir pro trabalho, acorda aí, bota roupa, tira roupa, bota roupa, tira roupa, bota roupa, tira roupa. Acabou já. Aí ainda sai atrasada e com a roupa que não Acabou. quer. Ela chega no trabalho mal-humorada. Com certeza. E o humor é um termômetro de emoção, de inteligência emocional. Porque ela gastou gratuitamente. E ela não tem autoconhecimento. Quando eu tenho autoconhecimento, eu vou pegar e vou dizer, eu vou passar o domingo tirando roupa, botando roupa, tirando roupa, botando roupa. E vou escolher a minha roupa da semana inteira. Só pra você ter uma ideia, final de semana eu fico sem minha funcionária, né? Sem nenhuma. E aí, às vezes, quando vai ter muitos eventos no final de semana, eu já digo na sexta, vamos separar todas as roupas, porque no final de semana eu não tenho capacidade de vestir essas crianças. Porque isso é algo altamente desgastante pra mim. Que todo mundo vai vestir uma roupa. Agora eu entendi que realmente é desgastante. E é desgastante. Aí isso vai interferir no seu humor. Por isso que eu cortei meu cabelo, inclusive. Você vai tomando decisões para que você torne a sua vida menos complexa. Por quê? Porque a vida vai demandar complexidades da qual você não tem controle nenhum. Então, foque naquilo que você tem controle. Isso é tão importante, porque coisas fora do padrão que a gente faz, do que as pessoas estão esperando da gente, a gente só tem a coragem de peitar isso e enfrentar e tomar essas decisões depois que você sabe exatamente, não, isso aqui drena minha energia. Isso. É o filtro. É o filtro. É um filtro. Eu tô mudando um apartamento para um apartamento menor. Mas eu tô com a sensação boa. Hoje, não quero aquilo tudo para mim, de espaço, de tudo, porque aquilo ali tá me fazendo até mal. Pois é. Porque é pesado. Aí, cabelo, apartamento. São micro decisões. Sim. Que somadas drenam a nossa energia. Uma vez que drenam a nossa energia, vai comprometer a nossa tomada de decisão, vai nos levar para irritabilidade, intolerância, impaciência. Isso vai impactar definitivamente e decisivamente na forma como a gente se comunica. A gente se conecta com as pessoas por meio da comunicação. Uma vez que eu estou intolerante, impaciente, a minha comunicação ela vai tender a ser agressiva. Em casa, em todo lugar. Em todos então, se a gente lugares. é muito agressivo em casa, a gente tem que se organizar. Isso, aí você tem que dizer o que é que eu faço, que eu posso otimizar. Quais são coisas que eu estou trazendo para mim que eu posso transferir ou delegar. Super importante. Super e pessoas importante. controladoras têm muita dificuldade de delegar, Total. né? Só que aí elas centralizam nela. Inclusive, é tão interessante como nós somos complexos, porque você centraliza porque não quer deixar que ninguém faça, mas você espera que alguém venha e faça. O ser humano é difícil demais. Mas você condiciona o outro a você fazer. E aí depois você quer que ele se manifeste. Ele tem iniciativa, ele não vai ter. Que tipo de pessoas geralmente procuram você, assim? Tem um perfil, tem um padrão? Como é? O que é que você vê no mercado hoje? As pessoas, elas estão precisando de transição? O que é que você vê no perfil? Eu acho que a melhor maneira... assim, as pessoas elas vão estar passando por várias fases. O ideal é que você pense sua carreira enquanto ela vai bem. Importante. Qual é o melhor momento de procurar um novo emprego? Quando eu estou empregada. Qual é o momento de eu fazer transição? No momento em que eu estou... transição de carreira sobre decisão. E não é um processo de decisão fácil, quando é você que toma. Às vezes, quem toma a decisão não é você. O empreendedorismo feminino, por exemplo, as estatísticas mostram que a maior parte das mulheres empreendem não porque querem, mas por necessidade. Isso foi uma decisão? Não, isso foi uma consequência. Entende? Compulsoriamente, ela estava vivendo um momento e ela precisava de qualquer forma fazer e ela aquilo. não conseguiu se recolocar, ela não consegue atender os padrões da... Isso mexe com a autoconfiança, né? Total. Se você e a não autoconfiança hoje é tudo, né? Tudo. E de onde é que vem a autoconfiança? Preparo. Pronto, vamos falar um pouquinho sobre a autoconfiança, porque eu acho que hoje, como a gente vive numa sociedade muito comparativa, né? E eu ouvi uma vez que a comparação é a mãe da frustração, né? Então, mãe, pai. Mãe, pai, parteira, tudo. Todos os ancestrais. Todos os ancestrais.
a autoestima das pessoas, ela tá muito abalada pelos comparativos, né? Porque a gente fala, não existe mais padrão. Tem muita coisa na nossa sociedade hoje que é só na teoria, na prática não funciona. Então, não existe padrão, não existe isso, não existe aquilo. E existe porque as pessoas querem aquele tipo de coisa, aquele tipo de vida. E autoconfiança, qual é o papel da autoconfiança hoje num profissional bem-sucedido? Total. Porque ninguém confia em quem não confia em si. Eita, pega. Né? Ninguém confia. Em quem não confia em si. Você confia, inclusive, em alguém que é incompetente, mas porque ele se acha incompetente. Não, se acha competente, né? Se acha competente. Tipo, você contrata pessoas, às vezes, pela imagem que ele passa e às vezes ele nem é esse profissional bam todo, mas ele passou tão... Eu sei onde você está, sei para onde vou te levar, tem o caminho e aí ele vende aquilo para você. Exatamente. Então, a autoconfiança, ela tem vários pilares. O primeiro, o autoconhecimento, porque não é só sobre o que eu sei, é sobre o que eu não sei também. E eu saber qual é a minha vulnerabilidade para não ficar refém dela. Hoje é muito importante reconhecer, né? Reconhecer e tá tudo bem, não sei tudo, não dou conta de tudo. Até para que eu possa me posicionar, escolher lugares, buscar oportunidades que estejam mais conectadas com aquilo que eu tenho. Aí a gente não se conhece, a gente tem uma tendência forte, inclusive, de pôr luz no que falta. Sim. Né? Muito isso mais é muito comum. Do que pôr luz no que eu tenho. Não, eu tenho isso daqui. Como é que eu potencializo isso? Como é que neste contexto, neste cenário, eu uso de forma favorável para mim? Isso é muito interessante, gente, porque esses dias, de uns meses para cá, algumas coisas começaram a destravar na minha vida. Eu coloquei uma coisa na pequena decisão. Eu comecei a ver, às vezes eu tinha assim, uma base de maquiagem, um exemplo. Aí ela lançava uma base e eu já queria comprar aquela base. Aí eu falei assim, eu comecei a ver várias coisas no meu banheiro, assim, tipo, pela metade. E quando estava na metade. Quando estava na metade, às vezes, né? E aí eu comecei a me colocar um exercício de só vou comprar isso quando acabar esse. Inclusive, é uma sensação tão boa, e aí a gente brinca às vezes daquelas canetas, né? Que você via acabar. É uma sensação tão boa de tarefas cumpridas, que coisas grandes eu não estava conseguindo. Por causa da maternidade, por exemplo, terminar um livro estava sendo assim... Está sendo um sofrimento para mim. Então, aquela meta de... vou fazer 12 livros no ano. Eu não estava conseguindo. Na hora que eu começava a ler, dormia. Então, coisas assim. Por exemplo, séries longas eu não começo. Por quê? Eu não vou dar conta de ver. Isso. Então, eu comecei a ter esses insights. E essas coisas de terminar e só colocar uma coisa no lugar, quando eu termino, me levou para outro aspecto profissional. Quando você diz, as pequenas decisões impactam, às vezes, mais do que as grandes, né? Com certeza. A nossa vida. Total, o tempo inteiro. Então, isso de usar o recurso que tenho, na verdade. O primeiro ponto é o que é que eu tenho, não é o que falta. Porque eu tô falando isso, gente, porque quando eu tive o quarto filho, e faz 3 anos que eu comento isso aqui no podcast, que eu tive 2 filhos em 3 anos. Então, isso me manteve presa na maternidade e profissionalmente eu fui deixando a minha performance cair naturalmente, porque realmente não é que você foi deixando, olha a comunicação. Nem... Você não foi deixando sua performance cair. Naquele momento, sim, dentro do equilíbrio de papéis, o seu papel de mãe se sobressaiu ao profissional. Pronto. E ok, mas aí isso ficava me minando a minha autoestima. Sim. Quando eu comecei a ver isso, a história da maquiagem, do hidratante, não vou abrir o próximo se eu não acabar esse. E essas coisas começaram a me fazer olhar os meus recursos pessoais. Perfeito. Cara, isso foi uma revolução pra mim. Até porque o excesso esconde uma falta, né? Então, tem isso. Esse excesso esconde a falta. E é muito isso. O seu comparativo tem que ser com você e tem mais com o momento que você está vivendo. O momento. Porque não é definitivo. Às vezes eu falo a pessoa, Catarina, eu acho tão bacana. Você acorda às 4, treina, Eu disse sim. E ela disse, mas eu não consigo. Eu disse, minha querida, se eu for me comparar com você, eu vou me frustrar. Por que eu vou me frustrar? Porque imagine que eu não dou satisfação a absolutamente ninguém. Como é isso? Meu Deus, eu queria... Você dá satisfação a ninguém. É um total 0 de pessoas. 0 de pessoas. 0. Aí, e eu faço pouco. Porque qual é o papel que eu exerço? Profissional. Tem lacunas? Não, porque eu estou bem feliz lá e eu exerço papel de mulher do jeito que eu acho interessante. Sim. Entendeu? Aí eu disse, aí vai que eu comparo. Imagina se você me compara com tu. Acabou-se. Tô frustrada, porque, cara, Silvia tem 4 filhos, tem um marido. Tem pet? Não. Não tem, né? Aí meu marido trabalha, foi pra casa da minha sogra aí porque você tá não entendendo? dava pra eu dar não conta. tenho como, mesmo que eu tivesse a mesma configuração que você,
Sim. O simples fato dos indivíduos que estão no meu entorno não serem os mesmos que estão com você e de eu não ser você já mudaria Já tudo. mudaria tudo. Aí imagine se eu comparo a minha realidade Claro. neste momento com a sua. Tem gente que olha e fala, é porque você já fez isso hoje. Tipo, você é outra pessoa. Outra pessoa, vive outra realidade, outro contexto. Por isso que a gente tem que olhar pra gente. O que é que eu consigo fazer? Que recursos eu tenho? Gente, essa Que pergunta recursos mudou eu a tenho? minha vida. Essa pergunta É, mudou a minha vida. É isso. Que recursos eu tenho? O que é que eu quero fazer? E por que eu quero fazer, gente? O porquê. Botem um porquê na frente. O porquê na frente. Porque às vezes você quer fazer só pra atender. Não, porque tá todo mundo fazendo, deve Sim. ser bom, é legal. Não tem motivo. É aquela história. Eu treino, aí eu digo, e busca inspirações próximo de você. É muito importante, né? Modelar Próximo de pessoas você. que Modelar, nossa. e de preferência pessoas que você conviva. Porque modelar pelo Instagram, a vida é ditada do Instagram. Não vai rolar. Não Igual vai eu falo pra rolar. muitas mulheres assim, falar, mas fulano teve filho e já perdeu todo o peso e já não sei o que, não tem uma estria. Gente, você não pode se comparar com uma pessoa que você não sabe a realidade dela. Ainda mais assim, a gente fala muito assim, a blogueira. Não pode, a vida da blogueira é outra. Outra é uma vida ditada, gente. Não tem eu como, mostro lá só aquilo que é, são isso. recortes, então não vai. Então, essa consciência você tem que ter de quem você é, do papel que você exerce agora, daquilo que você verdadeiramente quer, dos seus projetos, do porquê você faz o que você faz. Porque o porquê, ele faz você tolerar frustrações. Tem uma frase famosa do Viktor Frankl, né? O porquê suporta qualquer como, né? Exatamente. Um porquê forte. Que ele dá aquela suporta qualquer como. Aquela experiência, né? Que, no campo de do concentração. campo de concentração. E a gente teve lá, eu fui na Polônia, eu fui lá nos campos de concentração. E aí você vê que realmente o cara... A teoria dele é que aonde a sua mente está é aquilo que você consegue controlar, né? Então, por exemplo, ele estava ali sofrendo aquela situação, naquele coisa horrenda, mas a mente dele estava no futuro. Por isso que aí conecta com a parte da aposentadoria, ou do propósito, ou de quando eu estou escolhendo uma profissão. Tá tudo junto. Tá tudo junto, né? O que é que eu penso do que eu quero para o futuro, ou da minha vida? Isso conecta toda a sua história. E isso ajuda muito você a tomar decisões. Olha só, se eu sei exatamente o que eu quero e o porquê que eu quero, ou seja, eu validei o meu, diante de uma decisão, a minha pergunta é muito simples. Isso me aproxima ou me afasta do que eu quero? Me aproxima, eu vou. Me afasta, não vou. Vamos anotar isso. Tudo que você for pensar, isso me aproxima ou me afasta do que eu vai quero. ter decisões que eu vou tomar que vão me afastar. Porque naquele momento eu quero relaxar, naquele momento eu estou atrás de um prazer momentâneo em detrimento de uma conquista maior. Mas tem autorresponsabilidade. Sim. Entendeu? Naquele momento eu escolhi me atrasar. Mas é sobre escolher, eu acho que é sobre isso. Eu sou o dono das decisões e das consequências, mas eu tenho consciência. Eu brinco, eu tenho uma irmã que ela fala assim, você fala sobre isso, sobre todo mundo, mas você não faz. Eu disse, eu não faço tudo que eu falo. Eu acredito. Olha aí, que legal, não faço por várias razões. Uma, porque sou humana. 2, porque tenho limites. 3, porque faço escolhas. Agora, a diferença entre eu, por exemplo, e uma pessoa que eu estou treinando é que o meu nível de consciência é muito mais elevado do que boa parte das pessoas. E aí a minha consciência eu não faço e eu sei que a consequência é essa e eu estou me atrasando. Mas eu não transfiro essa responsabilidade para ninguém, eu não me vitimizo. Essa questão da autorresponsabilidade, uma vez eu escutei, acho que foi Anthony Robbins, ele falando assim, você não tem capacidade de mudar algo que você não é responsável por ele. Né? Então, se eu estou assim por causa do governo, o empreendedorismo né, mexe muito com isso. Exatamente. A gente vive instabilidade, política, econômica, e o tempo toda todo. A ordem. Se a minha vida for pautada por essa instabilidade, qual é o meu papel? Nenhum, porque vítima. Isso. Então, quando das você circunstâncias. É vítima, aí você fica vítima das circunstâncias. Então, é sobre isso. Você e Lulu Santos. Então, ter consciência sobre as coisas aumenta seu nível de responsabilidade. Eu sei que deveria fazer, não faço. Significa o quê? Que eu estou me atrasando. Isso. Que é uma coisa muito importante que a gente, às vezes, deve ensinar para os nossos filhos, né? Tipo assim, não é uma prova. Não, você não vai estudar para tirar nota boa na prova, mas você precisa estudar sabendo que a consequência do que você faz é por prova que você é avaliado. Isso. A consequência de você não estudar, meu amor, é que, basicamente, você não será bem avaliado. E fique confortável com a consequência que foi uma escolha sua. E tem um detalhe. Por mais que eu estude, não é garantido que eu vou tirar uma boa nota. Não. Mas é a garantia de que eu fiz o que eu tinha que fazer. O foco está no preparo, não no resultado. No resultado. Exatamente. E é para tudo. Entendeu? E aí isso a gente volta para autoconfiança. A gente volta para a crença de merecimento. Por que pessoas têm baixa crença de merecimento? Porque elas não fazem o suficiente. Eu não mereço. E às vezes elas fazem, por crença de identidade, não realiza. Ou do sabotador, ou né? Do sabotador que tem muitas mulheres que tem. Mas uma coisa você tem que estar muito confortável. Eu fiz tudo o que eu podia.
Você já passou pela crença do sabotador? Ou passa? Todo mundo. É, né? Todo mundo passa, Todo mundo o tempo inteiro. E as mulheres mais ainda. Mais ainda, porque sempre tem naquela posição de que não merecem, né? De que não merece socialmente e tudo mais que a gente vive, o que a gente vê. Não tem como. Eu tenho muito problema de crença do merecimento. Já passei maus bocados por isso. Pessoais, né? De dizer, não, isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Ou de ter vitórias e dizer, não quero falar sobre essa vitória porque... Isso, eu acho que eu não mereço estar aqui. E aí a síndrome do impostor, né? Ou o impostor, né? Do sabotador. Era não, mas aí a síndrome do impostor é a consequência porque você se sabota, né? Isso. Às vezes você sabota porque você não se acha capaz, né? Uma coisa tá intrinsecamente ligada à outra. E essa história do recurso tem me ajudado de esgotar os recursos que eu tenho, tem me ajudado com essa questão de eu dizer assim, não, isso eu sou boa. Isso eu não sou agora. Mas eu sou boa nisso agora. É sobre isso. É sobre isso e tá tudo bem. Esse meme que a gente não aguenta mais, né? Você tem eventos, né, Catarina? Você tem aí... a gente tá no YouTube, eu sei que vai ter gente que vai ver esse vídeo depois, mas você tem eventos tipo Resoluções, o Mentoring Day. São eventos que você desperta as pessoas. O que é que você faz nesse evento, por exemplo? Então, hoje tem 2 eventos que acontecem somente uma vez ao ano, que é o Resoluções de Ano Novo, né? Que acontece ou na última semana de novembro ou nas primeiras semanas de dezembro. Então, não sei em que momento você vai ver esse vídeo, mas se tiver próximo de dezembro, fique atento. É um programa muito bacana, focado no planejamento, ferramental, temático. Mas, nesse momento, agora, estamos bem próximos da segunda edição do Mentoring Day, que é justamente... Nesse momento, agora estamos entrando em setembro. E é um treinamento que eu desenvolvi que na verdade, uma imersão experiencial. Eu entendi pelos treinamentos, pelas mentorias que eu fazia individualmente, que a gente precisa preparar o indivíduo, inclusive, para uma mentoria individual. Porque, às vezes, você passa muito tempo trabalhando coisas que, num processo em grupo, ferramental, ele vai avançar muito mais. Então, a base do Mentoring Day, que é uma imersão focada no desenvolvimento profissional, em carreira, é autoconhecimento profissional e mentalidade empreendedora. É uma coisa que todo mundo precisa. São 2 pilares que todo mundo precisa desenvolver. E aí, a gente trabalha várias ferramentas para que você saia do processo com recursos para entender onde está o seu potencial, o que é que você já tem, o que é que você precisa trabalhar dentro daquilo que você almeja como objetivo. Porque tem muita gente que não consegue se desenvolver porque ele vai desenvolver numa vertente que não é necessária para o momento. Então, eu não tenho todo o tempo, toda a energia, todo o recurso para desenvolver tudo. Então, eu tenho que ser muito assertivo nessas escolhas. Então, o Mentoring Day é para isso. Com base no seu objetivo profissional de agora, o que é que você já tem, o que é que você não tem. Então, tem recursos, ferramentas para isso. A gente também trabalha essas questões relativas à mentalidade empreendedora, que vem desde a questão da formação das crenças, das convicções, né? A sua própria história de vida, que tem muito arraigados, assim, na nossa criação, na nossa formação, tudo, né? Aí a gente traz muito essa questão científica mesmo da força do ambiente. Essa reflexão. Existe uma frase, né? O ambiente é mais forte que sua força de vontade. Então, com certeza, né? Tem um livro que é Força de Vontade não serve de nada. E é real isso. E tem a base científica disso. Então, escolher os ambientes certos. Então, a gente vai e traz essa reflexão sobre o ambiente. Ferramentas também para você mapear seus ambientes com base nos seus objetivos. Além de ser um momento de conexão muito forte, porque a metodologia, ela também prevê que você se conecte com quem está lá, porque o nosso capital social, ele é fundamental. Então, eu preciso fazer conexões e preciso fazer isso de forma intencional. Sim. Então, a gente trabalha tudo isso numa imersão que começa às 9 e vai até às 19 horas. Muito bacana. Gente, é muito papo para horas. Nossa, autoconhecimento realmente é tudo. E hoje é aquela história, né? Eu tinha uma propaganda antigamente que o cara dizia assim, la garantia soy yo. E hoje nunca foi tão real isso, porque se eu tenho profissões que mudam o tempo todo... E eu não me conheço, eu não consigo entender o meu potencial, eu não consigo saber o que eu quero, por que eu quero, eu não consigo me recolocar, ou me colocar. Me recolocar não, eu não consigo me colocar no mercado que está cada vez mais nebuloso no sentido de que hoje as coisas não são claras. Branco é branco, preto é preto. Não, hoje em dia uma profissão, uma nutricionista vai virar maquiadora, tipo, existe hoje uma conversa de profissões que não tem mais padrão. E o próprio fazer profissional, que ele muda. Eu posso ter me formado em nutricionista e ficar nutricionista aventura, mas a forma como eu atuo na nutrição não é a mesma. Sim. E até a forma como eu me porto de... Que tipo de profissional, né, eu quero ser. Hoje eu estava falando com uma pessoa, porque hoje ela está passando por uma imersão, enfim, uma coisa profissional, e aí ela me recebeu completamente diferente. Eu falei, o ambiente não mudou dela, né, era o mesmo salão.
era o mesmo local, mas ela tá vivendo esse momento de descoberta e aí tudo isso... Transborda. Eu disse, nossa, outra pessoa. E isso é muito interessante. Interessante. É a prova de que ela tá evoluindo, né? E aí, eu queria que você falasse, né, pra câmera ali. A câmera que eu esqueci da câmera, me desculpe, gente. Não, mas é aqui mesmo. Mas agora, tipo assim, quem tá perdido? Fia, aterriza no mundo aí, vamos lá. Eu acho que o aspecto primordial é uma decisão. Porque nasce do reconhecer. Reconheço que não estou conseguindo sozinho. Certo. E não tem nada de errado nisso, né? Então, procure uma ajuda. Hoje a gente tem várias profissões. Vem para o Mentoria Day. Mas também hoje a gente tem muitos processos de mentoria de carreira. Procure profissionais sérios, a verdade é essa. Às vezes o que você precisa realmente é de um processo psicoterapêutico. E não tem problema nenhum também. Depende do momento que você esteja vivendo, né? Mas eu acho que é muito assim... Procure os recursos. Procure os recursos e procure alguns que você possa desenvolver por você mesmo. O primeiro é elimine comparação. Compare quem você era e quem você é. Quem você deseja ser. Isso. Né? Porque quem eu era e quem eu sou, provavelmente eu vou uma evolução. Quem eu desejo ser, que jornada essa eu vou construir. Às vezes eu consigo traçar esse plano. Às vezes eu vou precisar de ajuda. Sim. Né? Mas tem um plano. Tem um plano, né? Tenha um plano. Tenha um plano. Tem um plano estratégico, porque... para você colocar intenção, força, energia, tempo, você desprender todos os recursos que você tem na direção daquilo que você verdadeiramente quer. É o porquê, né? O que e o porquê. Bacana, Catarina, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. E parabéns por esse trabalho, né? Eu acho que é muito importante. Hoje em dia, num mundo tão doido assim, que a gente não reconhece mais nada, a gente realmente precisa de ferramentas para se colocar. E para mãe, para você que é jovem, está em início de vida, para pais que estão orientando seus filhos, que precisam entender que cada indivíduo é um indivíduo, né? Eu tenho 4 filhos, são completamente diferentes, como você mesma disse, cada um temperamento. Inclusive, vou ter que... Eu gosto muito desse assunto dos temperamentos, porque... É dos temperamentos? Temperamentos ou perfis, né? Ou perfis, né? Porque realmente são... É tudo muito diferente. E são elementos importantes para você compreender o que você está vendo e está sentindo. Exatamente. Né? E quando o conhecimento ele é poderoso em todos os aspectos, inclusive para educar os filhos. Eu até brinquei no começo com ela, eu falei, você não educa seus filhos, mas você educa o filho dos outros. Então, tá aqui todo mundo precisando, desse conhecimento. Então, gente, a gente vai acabar por aqui, mas... eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando para você se inscrever, compartilhar, curtir e manda para alguém que às vezes está precisando de um insight. Às vezes a gente não consegue falar, né? Para uma pessoa assim, você está precisando disso. Mas você manda, assiste isso aqui, eu gostei tanto. E às vezes isso vai fazer sentido para alguém que precisa ouvir, que precisa se conhecer, que precisa de ferramentas para sair daquele momento. Porque não é sobre dinheiro, não é sobre carreira, é sobre realização. Isso é a coisa mais importante. E o que a gente está vendo hoje é tantas pessoas adoecendo porque não se sentem realizadas com todos os recursos que têm. Isso mesmo. Porque, como você disse, está colocando a luz na falta e não naquilo que tem. Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.